Oi, galera, como vocês estão? E aí, vamos continuar com o nosso conteúdo a respeito da arte, dessa história aí que a gente está contando ao longo dos anos. Espero que vocês estejam gostando, né? Agora a gente já está num período que é um pouquinho mais próximo da gente, então talvez seja mais fácil da gente compreender. E esse período, né, que a gente está entrando, ele está indo um pouquinho a favor da inserção aí de questões industriais, né, na arte e tudo mais, que vão estar ligados com a reprodução, a possibilidade de reproduzir em grande escala os objetos artísticos, beleza? E isso é muito importante para a gente entender os movimentos artísticos, né, a importância da linguagem, da arte, nos anos aí que vão chegar até a gente, tudo bem? Então, acho que é bem interessante a gente prestar bastante atenção nesse conteúdo que começa aqui hoje, principalmente, e vamos ver o que espera aí por nós, certo? Vamos lá, então. Então, hoje a gente vai falar aí do realismo da indústria, tá? Quando a gente está falando, né, desse realismo, por exemplo, a gente está começando aí a entrar no século XIX, né, 1800 e alguma coisa. A ideia do realismo é se afastar um pouquinho da produção acadêmica que fantasiava, né, que idealizava cenas, né, tinha essa ideia de perfeição para ser representada de forma artística, né? Para eles não interessava reproduzir aquilo que não era real, né? Então, até por isso o movimento tem esse nome, tá bom? Essa ideia ela vem até para pensar em um momento em que a sociedade estava passando por várias transformações sociais, principalmente na França, foi um período em que iniciou aí o uso do voto universal, tá? Até então era, né, o voto era bastante restrito, né? A gente teve a Revolução Francesa um pouco antes, então era um período transformador para alguns países, né? Inclusive a França, né? E até por isso esse movimento artístico ele ganha força, lembra? Em vários dos movimentos, né, na maioria deles, a expressão da arte ela está relacionada com o período histórico, né, algum grande acontecimento que está havendo naquele período, e isso, né, essa junção aí de arte com vida cotidiana trouxe aqui para os realistas uma ideia de retratar pessoas mais comuns na arte, né? Não era mais retratar os grandes políticos, a monarquia, o clero, mas as pessoas de forma geral, tá? Dentro desse movimento, né, dentro dessas ideias aí artísticas, a gente tem, por exemplo, a poesia, tá? E um dos principais poetas desse período é o Baudelaire, tá? O Charles Baudelaire, tá bom? Então aqui ele em si, né, ele estava pensando, né, e pedindo aí para os artistas que os quadros, né, as pinturas, elas representassem o heroísmo da vida moderna. O que é isso? Né? Representar a ideia de que as pessoas da vida real, né, da vida moderna ali, eram o principal ponto de atenção da sociedade, ok? E aí um dos artistas que vai tomar
essa ideia para si, né, de representar o público, né, ou a pessoa comum, vai ser o Gustave Courbet, tá bom? Vamos lá. Então, para o Courbet, né, ele não podia pintar, por exemplo, um anjo porque ele nunca viu um, tá? Então, ele precisava confiar naquilo que ele via, né, na experiência que ele tinha, tá? Não apenas, né, o Courbet, mas os artistas como um todo, para produzir a arte, tá? A arte deveria ser expressa e produzida a partir da experiência. Então, entre as produções que a gente encontra desse período, está aí, né, essa obra, Os Quebradores de Pedra. Tá? Ela é de 1849 e ela representa aí uma temática muito diferente. Né? Ela não está expressando nenhuma figura importante, não está expressando nenhuma monarquia, nenhum clero. É uma expressão de pessoas comuns, né, que trabalham, por exemplo, na colheita, né, que trabalham que fazem trabalhos manuais, né, trabalhos aí pesados. Então, essa é a mudança de mentalidade, né, o heroísmo das pessoas comuns, tá? Aqui a gente tem uma obra aí do Honoré, tá? Daumier. O Daumier, ele nessa pintura aqui, por exemplo, chama Queremos Barrabás, ele está fazendo uma reflexão, né, uma representação sobre quando Pilatos instiga a multidão contra Cristo, tá? Que é essa figura aqui um pouco mais central. Né? Enquanto aqui a multidão ela quer representação de poder. Tá? A multidão, nesse caso aqui, é uma totalidade, ó, vocês estão vendo? Ela é representada como um conjunto aí de pessoas que não dá nem pra gente distinguir muito bem a forma, tá? Então, essa aqui é essa pintura do realismo para o Daumier. Tá? Além disso, ele fez essas pinturas aqui que vinham a favor da liberdade de imprensa. É uma discussão que se iniciou nesse período. Tá? Em primeiro lugar aqui, a gente tem essa La Caricature, tá? Em que o tipógrafo, que é a pessoa, né, que opera aí os aparelhos para produzir os jornais naquele período, né, ele pressiona, tá, a liberdade de imprensa, né, que estava sendo aí ameaçada. Beleza? Essa outra pintura aqui, ela se chama aí Não Esfregue Lá, e ela representa um trabalhador, né, da impressão. Então, o que a gente está vendo? Né? Uma pintura real, né? Uma pintura que traz figuras da realidade e que, além disso, trata de um contexto ali daquele período, que é essa busca pela liberdade da imprensa. Então, as expressões artísticas, elas vinham como uma manifestação também daquilo que a sociedade desejava, tá? Vamos lá. Uma das principais ideias, né, o Júlio Carlo Argan, que
foi quem comentou nessa frase que a gente está vendo agora. E ele é um dos principais críticos aí da história da arte, né, ao longo dos anos. Ele fala, né, que o realismo ele está expondo os conflitos que existem na nação. Tá? Conflitos existem, né? Ele está mostrando uma classe que é explorada, né? A classe trabalhadora, que também tem suas diferenças entre si, tá? Além disso, está mostrando uma classe que a gente fala de dirigente, né? Ou seja, uma classe mais dominante que está explorando esses trabalhadores, tá? E eles estão ali separados, né? Eles não são uma unicidade, né? Eles são livres, né? São todos cidadãos livres, mas ao mesmo tempo eles não conseguem aí se unir, tá? Então a arte vem expressar todos esses fatores. Além disso, vieram algumas influências aí nos movimentos artísticos que a gente encontra. Dentre eles, a ideia da escola de Barbizon, tá? Que era liderada aí pelo Rousseau. Okay? Rousseau é um nome importante aqui. E o que ela é, né? Ela é uma associação de artistas, né, que vai viver no campo e vai abandonando regras para renovar como era feita a pintura da paisagem, tá? E por que eles fazem isso, né? Porque lembra, eles estão buscando aí o realismo, então eles queriam sentir a natureza, tá? Eles queriam abandonar o ambiente da cidade, que é um ambiente aí artificial, tá? Buscando uma sociedade mais natural, diferente, né? Daquela sociedade burguesa que a gente fala, né? Dos grandes comerciantes, né, que está explorando a classe trabalhadora. Né? E por que eles buscavam isso? Né? Eles buscavam aí uma familiaridade com a natureza, tá? Eles buscavam as condições ideais, uma condição aí mais emocional, né, que a natureza dá, esse contato com a natureza dá. Então, a gente tem esses pontos aí também. E aí, dentre esses pintores, a gente tem aí o Millet, tá? O Millet, então, ele fez essa pintura aqui, por exemplo, né, chamada aí Os Catadores. Então, o que é? A gente vem nessa ideia do campo, tá? Mas não é aquele campo idealizado, né, uma paisagem perfeita. É o campo que mostra a tarefa aí da colheita, tá? Então, é um campo que traz também essas ideias aí dos trabalhadores, da exploração e tudo mais, beleza? Ela não é idealista, tá? E isso é importante, né, para a gente ver essa mudança de mentalidade dos artistas, né, que não estão mais gerando essas pinturas afastadas, né, da realidade aí do campo, tá? Era o campo, mas com essa realidade, né, com esse realismo e essa naturalidade dada aí a uma tarefa de colher. Tá? Então, por que, né, que eles queriam retratar esses camponeses, né? Porque, às vezes, você pensava no contexto da cidade, né, do operário, por exemplo. Ele era um trabalhador que ele estava fora de seu contexto, no seu ambiente natural, e ele
fazia isso, né, por causa do capitalismo. Então, ele era levado pelo capitalismo à cidade, né, que não era o seu ambiente natural, para ser explorado, tá? Enquanto isso, os camponeses, eles estavam ali, né, no seu ambiente natural, né, ligado à terra, que é uma tarefa natural, uma tarefa tão antiga aí, né, quanto o homem praticamente, tá? E eles estavam ligados aí ao modo de vida tradicional. Então, o que acontece, né? Com esse tipo de pintura, havia uma contestação da vida que estava surgindo, né, do modo de vida e do modo de exploração que estava acontecendo a partir aí do sistema industrial, tá? Da industrialização. Aqui uma outra pintura, também aí do Millet, chamada Ângelus, em que dois trabalhadores, né, dois camponeses, estão aí, né, pararam por uns minutos, né, as tarefas deles de trabalho, para fazer aí uma oração quando o sino toca, tá bom? Então, nesse contexto, os dois camponeses, né, os dois trabalhadores rurais, aí são os protagonistas da pintura. Tá? Então, a gente tem uma temática aí de trabalho que era bem voltada para as atividades, tá? Que eram exercidas tanto na cidade quanto aí no campo, tá? Então, a gente tem, por exemplo, trabalho em minas, né, as minas de carvão, que eram o principal combustível aí para o sistema industrial, tá? A representação de períodos, de acontecimentos aí do cotidiano, né? Isso é um ponto forte também, tá? E nesse contexto, os artistas, né, eles começam a receber uma certa influência das ideias socialistas do Karl Marx, tá? E do Friedrich Engels, tá? Esses aqui vocês já devem conhecer, né, esses dois personagens importantes aí do socialismo, da ideia socialista, em que existe uma igualdade social e todas as riquezas são distribuídas igualmente, tá? Então, os artistas, eles começam a ser influenciados por isso, né? E até nesse sentido eles estão representando o trabalho, né? Nesse sentido eles estão representando essas formas de exploração, tá? Que são pouco igualitárias. Então, é interessante a gente ver como a arte utiliza, né, ela absorve as questões, né, sociais do período, né, as questões históricas, os pensamentos filosóficos, né, o grande desenvolvimento de certas filosofias aí de vida e de política, tá bom? Nós temos também a pintura aí do Manet, tá? Manet, né, não é Monet, beleza? Manet com A. Né? Dentro desse contexto, né, são artistas que eles querem se livrar um pouco da arte muito acadêmica, né, muito rigorosa e tudo mais. E, inclusive, essa possibilidade de representar pessoas comuns, né, ela
ela se mostra como uma ideia de se libertar da arte que era muito acadêmica e muito regrada, tá? Então, eles buscam representar pessoas comuns, né? Desde mendigos até pessoas que vivem aí a vida parisiense, né? O estilo de vida livre, tá? Manet, por exemplo, ele vai confiar nos próprios olhos, né? Ou seja, ele vai trabalhar com coisas que já foram expressadas, né? Coisas que já aconteceram, né? Que ele mesmo viu, tá? E nesse sentido, eles estão trabalhando, né, para mostrar a exatidão, né, para retratar de forma mais exata as questões cotidianas, né, e não mais questões aí mitológicas, religiosas, literárias ou mesmo históricas, certo? Então aqui a gente tem um trabalho do Manet, né, que chama aí Balcão, tá? Ele vai se inspirar aqui na obra de Goya, que é de 1810, tá? Para fazer a sua própria proposta do projeto aí, né, do balcão. É uma visualização de duas moças, né, com algumas pessoas ao fundo, em um balcão. Tá? Do lado aqui direito, a gente tem uma outra representação aí do Manet, que é de 1866, que é o Tocador de Pífaro, tá? Ele foi uma inspiração aí para o impressionismo, que é algo que aconteceu posteriormente, tá? E é legal vocês verem que nesse slide a gente tem um contraponto entre aqui, né, essa figura que usa o Cebolinha, né, da Turma da Mônica, com uma ideia, né, do tocador de pífaro, né? Eles trocam, então, o rosto do tocador de pífaro pelo rosto do Cebolinha. Então, para vocês verem que agora, né, já em um período aí contemporâneo a nós, existem algumas pinturas, né, algumas possibilidades que foram incorporadas na nossa própria realidade, né? O Cebolinha, que é um personagem da Turma da Mônica, conhecido no cenário, por exemplo, brasileiro, tá? E incorporado, né, por questões anteriores. Então, isso aqui é algo que vocês podem encontrar em uma questão de vestibular, né? Como as artes atuais, elas incorporam, né, questões anteriores. Né? O gibi, né, da Turma da Mônica, é algo comum, é algo produzido pela indústria de forma aí a ser utilizado em grande escala, por exemplo. Uma obra de arte, até naquele período do realismo, ela não era produzida para ser utilizada em grande escala ou para utilizar elementos do cotidiano. É o realismo que trouxe isso, tá? E aqui a gente tem essa representação que torna mais evidente ainda, né, essa possibilidade de incorporar na arte ideias comuns.
Aqui a gente tem um exemplo dessa produção no Brasil. Um dos autores que a gente tem é o Benedito Calixto. Ele estudou pintura na Europa, né, teve algumas vivências no exterior. Tá? E essa pintura que a gente está vendo na tela, ela é chamada de Pedra do Mato, São Vicente, né, não tem uma data exata. Ele mostra aí uma realidade, né? Não está pintando a paisagem de forma ideal, né, idealizada, mas sim, né, mostrando uma cena cotidiana, né, que existe a paisagem como plano de fundo, mas tem algo acontecendo, né, na dinâmica. Por exemplo, tem esse barco aqui parado com duas senhoras, tá? Então é algo do cotidiano. E temos outra, né? Essa pintura aqui é bastante conhecida, então acho que vale a pena a gente atentar a ela, que é a ideia, né, da gente representar questões do cotidiano, não só, né, por exemplo, da paisagem bucólica aí, de um campo, mas do interior em si, né, da vida interiorana, tá? Então, essa pintura aqui é do Almeida Júnior. O Almeida Júnior, ele tinha essa mentalidade, né, de trazer para a arte as questões do homem do interior, tá? Mas não pintadas aí de forma perfeita, né, de forma idealizada, mas da forma como acontece, tá? Então, esse quadro, ele chama Caipira Picando Fumo, ele traz essa figura do interior, né, do caipira, do ambiente pobre, né, um ambiente que ele está acostumado a viver, né, ele não é um personagem ideal, tá? Tem uma vida aqui calma e às vezes até triste, né? Dá pra ver a expressão dele que ele não tá feliz, né? Ele tá com uma expressão aí do cotidiano, tá? E essa é uma inovação, né, da produção artística. Até então isso não acontecia. Essa pintura aí é de 1893 e não era comum representar esse tipo de personagem no cotidiano artístico. Então, os temas sociais, eles começam a entrar aí no movimento artístico. Quando a gente fala no movimento artístico, é claro que uma pintura é uma forma mais fácil da gente visualizar. Mas a gente está falando aí de vários tipos de expressão artística, inclusive literatura. Né? E na literatura é um período aí em que são escritos, né, várias obras que a gente conhece hoje em dia, que são utilizados aí para vestibular, né, inclusive, que são obras clássicas, né, do vestibular, que tem o quê? Personagens complexos, né, personagens do cotidiano, né, com suas grandes possibilidades, né, com suas grandes dificuldades da vida, inclusive. Então, é um período de produção, por exemplo, do Machado de Assis, em que ele faz aí as obras, né, do Dom Casmurro, das Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? É um período em que o Aloysio de Azevedo escreve o Cortiço, que o Eça de Queiroz, lá em Portugal, escreve o Primo Basílio, tá? Então,
são narrativas aí muito diferentes, né? Muito inovadoras, que não têm aquele ideal romântico. Né? São narrativas que trazem situações reais, de fato. Então, aqui, até para finalizar, a gente tem uma xilogravura, tá? No início aí do século XX, que mostra aqui pessoas marginalizadas, né, na modernidade, mostrando aí uma denúncia social da favela, né, de como é a vida na favela, da ideia aí dos retirantes, que são pessoas que vêm, né, de um outro estado, de uma outra cidade para trabalhar em um lugar, imaginando, né, aí uma idealização, tá, da vida naquele lugar. E nem sempre é aquilo que eles buscavam, né? Normalmente o que acontece é que eles se deslocam para uma vida aí também cheia de dificuldades. Tá? Então essa pintura que ela chama Favela, tá? Da Regina Katz, e ela é, né, mais nova do que essas pinturas aí do realismo que a gente viu até então, mas ela também tem essa temática aí de mostrar a sociedade, né, a vida na sociedade, as problemáticas reais que acontecem ali, certo? Por hoje é só, né, que a gente tinha para falar um pouco. Acho que com as ideias de hoje vocês conseguem se aproximar um pouquinho mais do cenário artístico que a gente vai encontrar, inclusive hoje em dia. Pensando um pouquinho na arte, não só como pintura, mas também, né, com essa literatura e essa mudança de paradigma, né, da idealização para questões cotidianas. Acho que é o principal ponto que a gente precisa trazer aqui. Né? E a vida cotidiana ela tem, né, trabalhadores, ela tem pessoas comuns, ela tem as diversas profissões, né, tanto no campo quanto na cidade, e eu acho que é o que a gente precisa tirar de principal, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima.